Você conhece a história do morto que ressuscitou? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos anos atrás, existia um homem chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus e tinha duas irmãs, Maria e Marta. Maria é aquela da história do vaso de alabastro que nós contamos aqui no grande livro. Você se lembra? Então, Lázaro ficou doente e Maria enviou um mensageiro para avisar isso para Jesus, que era um amigo muito próximo de Lázaro e o amava muito. Quando Jesus recebeu a notícia sobre seu amigo Lázaro, disse: "Essa doença não vai levar Lázaro. Ela será para a glória de Deus e do Filho de Deus." Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs. Eles eram muito amigos. Mesmo assim, ele não foi imediatamente visitar seu amigo. Ele tinha algo importante ainda para fazer na cidade de Judeia, antes de ir para lá. Depois de 2 dias, já tendo resolvido o que precisava, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para Betânia, porque meu amigo Lázaro adormeceu e eu preciso acordá-lo." E os discípulos disseram: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar." Os discípulos não entenderam, mas na verdade, quando Jesus falou que ele estava dormindo, significava que ele tinha morrido. Então, Jesus explicou: "Lázaro morreu. Mas ainda bem que eu não estava lá na hora que isso aconteceu, porque assim vocês poderão ver o milagre e crer. Vamos até ele." Gente, Jesus é mesmo poderoso, hein? Ele sabia que Lázaro tinha morrido, mesmo sem ninguém ter contado a ele. Uau, isso está ficando interessante! Chegando em Betânia, disseram para Jesus que Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava até no sepulcro. Você sabe o que é um sepulcro? Nos tempos de Jesus, era lá que as pessoas, quando morriam, eram colocadas. Ele era uma espécie de caverna, onde colocavam o corpo e depois fechavam sua entrada com uma pedra bem grande e redonda, que rolava para abrir e para fechar. Esse era o lugar onde estava o corpo sem vida de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, quando soube que Jesus estava na cidade, correu até ele e disse: "Ah, mestre, o Senhor demorou demais. Se tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido." Será que isso é possível? Será que Jesus se atrasa para alguma coisa? E Jesus respondeu: "Não se preocupe, Marta. Seu irmão vai ressuscitar." E Marta respondeu: "Sim, eu sei que ele vai para o céu." Disse Jesus: "Não, Marta, ele não vai para o céu agora. Eu estou dizendo que ele vai viver aqui mesmo. Você crê?" E Marta respondeu: "Sim, mestre, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Messias." Depois disso, Marta foi em casa chamar sua irmã Maria e disse a ela que Jesus tinha chegado e que ele queria vê-la. Maria foi depressa encontrar Jesus, prostrou-se aos pés dele e disse: "Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido." Que coisa, hein? Todo mundo estava achando mesmo que Jesus estava atrasado. Será mesmo que ele estava? Maria e Marta estavam chorando muito. E Jesus também ficou muito triste. Ficou tão triste que chorou. Sim, Jesus chorou e perguntou onde estava o corpo de Lázaro. Levaram ele até o sepulcro e ele disse: "Tirem essa pedra."
E Marta falou: Mas, Senhor, já tem 4 dias que ele está morto ali. Deve estar um cheiro horrível. E tiraram a pedra. Então Jesus olhou para cima e disse: Pai, obrigado por ouvir minha oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas essas pessoas precisam crer que eu sou o teu filho. E depois de dizer essas palavras, Jesus deu um grito: Lázaro, venha para fora! Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. Lázaro levantou-se e saiu, vivo, sim, vivinho da Silva. E foi uma alegria imensa para todos que estavam ali. Naquele momento, muitos creram em Jesus e a felicidade tomou conta daquelas pessoas. Uau! Você imaginava que Jesus poderia fazer algo tão grandioso assim? Ele é de fato o Filho de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro. E mais, além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um homem baixinho que ficou curioso sobre Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! A história de hoje se passa na cidade de Jericó, um lugar onde muitas aventuras bíblicas já aconteceram. Se quiser ver essas histórias, assim que esse vídeo acabar, pegue os links aqui na descrição. Naquele dia, Jesus iria passar por Jericó. E, como de costume, uma enorme multidão o seguia onde quer que ele fosse. E os habitantes de Jericó falavam apenas de um assunto: a passagem de Jesus por ali. Todos estavam comentando sobre os milagres que ele fazia e como seus ensinos eram maravilhosos, e isso estava deixando a população daquela cidade muito curiosa. Mas ninguém estava mais curioso do que Zaqueu. Deixe-me apresentá-lo. Zaqueu era chefe dos publicanos. Eles eram coletores de impostos da época. Os coletores de impostos eram homens muito ricos, porque costumavam cobrar impostos a mais do povo, o que era uma atitude muito errada, vocês não acham? Por isso, o povo não gostava nada dos publicanos. Agora imagine do chefe deles. Pois é, esse era Zaqueu, um homem muito rico, mas desonesto. Zaqueu também tinha uma característica interessante. Ele era baixinho. E quando soube que Jesus iria passar por sua cidade, ficou pensando: estou tão curioso sobre esse tal Jesus. Mas todos estão dizendo que tem sempre uma multidão ao seu redor. Como vou conseguir vê-lo se sou baixinho? Vai ter muita gente ao redor dele. Vou ter que pensar numa solução para isso. E Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro e, vendo uma figueira, teve uma ideia. Ele disse: vou subir nessa árvore. Assim poderei ver o mestre lá de cima. E quando Zaqueu subiu na árvore, a multidão já se aproximava. E lá vinha Jesus, a quem ele tanto esperava. Zaqueu estava animado em poder ver o mestre, mesmo que de longe. Mas quando Jesus chegou bem perto da figueira onde Zaqueu estava, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele olhou para o publicano e disse: Zaqueu, desça daí. Hoje vou ficar na sua casa. O quê? Jesus falou com ele assim, do nada?
e ainda sabia o nome dele? Uau! Zaqueu ficou realmente emocionado. E depressa ele desceu da figueira e recebeu Jesus em sua casa com grande alegria. Era de fato um momento muito especial para Zaqueu. Ele nunca poderia imaginar que algo tão extraordinário aconteceria na vida dele. Mas o povo, ao ver Jesus entrar na casa de um publicano, começou a criticar, dizendo: "Olhem só, Jesus se hospedou na casa de um pecador." Mas aquele publicano estava sendo transformado pela presença de Jesus ali e, constrangido, ele disse ao mestre: "Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se cobrei algum valor a mais de alguém, devolverei 4 vezes mais." Crianças, ele estava mesmo arrependido dos seus erros. E Jesus, vendo seu coração, disse a ele assim: "Hoje chegou salvação a essa casa, porque esse homem também é descendente de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido." Que coisa mais linda! Essa era de fato a missão de Jesus: amar, perdoar e receber aqueles que estavam perdidos. E ele deixou para nós também essa missão: amar ao próximo, como Deus nos ama, para que todos possam ver em nós o caráter de Jesus. Amém! É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Jesus alimentou uma multidão só com 2 peixes e um pouquinho de pão? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há alguns anos atrás, Jesus andava sobre a terra e, por onde passava, ensinava a palavra de Deus e realizava muitos milagres. Onde ele estava, sempre havia uma multidão ouvindo seus ensinos e pedindo oração por cura. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele era ser humano como nós. Sentia alegria, tristeza, cansaço. Um certo dia, Jesus estava ensinando a multidão, quando recebeu uma notícia muito triste. Seu primo havia morrido. Puxa, ele deve ter ficado muito triste. Isso já aconteceu com você? Como você se sentiu ao saber que alguém que você ama se foi? Sim, certamente Jesus ficou abatido naquela tarde. Diante disso, ele resolveu ir para um local mais retirado, para ficar um pouco sozinho. Mas as pessoas ficaram sabendo onde ele estava e foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, mesmo estando cansado e muito triste, teve compaixão daquelas pessoas. Elas eram como ovelhas sem pastor. Por isso, orou por elas e curou aqueles que estavam doentes. No fim da tarde, já anoitecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: "Mestre, já está tarde e estamos em um lugar deserto. As pessoas estão com fome. Vamos nos despedir delas para que possam ir para suas casas e se alimentar." Mas Jesus respondeu: "Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar comida a eles." Ao que eles responderam:
Mas, mestre, aqui tem mais de 5.000 pessoas. Isso custaria muito dinheiro. Não teríamos como pagar por tanta comida. Além do mais, estamos muito longe da cidade. Ainda que tivéssemos o dinheiro, não teríamos onde comprar comida por aqui. Que história emocionante! Se tá curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no Grande Livro. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Diante daquela situação, Jesus perguntou se eles tinham pão. Nesse momento, André se aproximou de Jesus, trazendo um menino. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos e estava entregando tudo para dividir com todos. Será que 5 pães e 2 peixinhos podem alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Não parece possível. Vamos ver o que aconteceu. O menino entregou a Jesus tudo o que tinha. Em seguida, Jesus pediu às pessoas que se assentassem. Ele pegou aquele alimento e, olhando para o céu, agradeceu a Deus por ele. Depois disso, Jesus o entregou aos discípulos para que eles distribuíssem para a multidão. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Os discípulos iam entregando os pães e os peixes às pessoas, e eles simplesmente não acabaram até que todas aquelas pessoas comessem até ficarem satisfeitas. E não parou por aí. Depois que todos estavam alimentados e satisfeitos, Jesus pediu aos discípulos que recolhessem o que sobrou, para que não houvesse desperdício. E sabe o que aconteceu? Eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. De fato, um milagre aconteceu naquele entardecer. Um menino disposto a dividir com todos seu pequeno lanchinho entregou tudo o que tinha nas mãos de Jesus e ele multiplicou ao ponto de alimentar uma grande multidão. Hoje nós aprendemos com essa história que quando temos um coração generoso e disposto a compartilhar com os outros aquilo que temos, podemos ser instrumentos de grandes milagres. Quando Jesus está em nosso coração, o pouco que temos se transforma em muito e abençoa a todos ao nosso redor. Amém! O Grande Livro também tem diversão fora das telas. Com o Grande Livro de Colorir, você tem mais de 100 devocionais sobre as histórias bíblicas do Grande Livro e cada uma delas também acompanha um desenho para colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história dos pescadores que não pescavam peixes? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos anos atrás existiam 3 pescadores que moravam em Israel: Pedro, Tiago e João. Certa noite, eles saíram para pescar no Mar da Galileia. Na verdade, o conhecido Mar da Galileia é um grande lago de água doce, que também tinha o nome de Lago de Genezaré. Ele era e ainda é o maior lago do país. Pois bem, lá foram Pedro, Tiago e João para o lago para pescar alguns peixes como faziam todos os dias. Mas naquela noite, alguma coisa estava estranha. Eles jogavam as redes, mas elas voltavam vazias. Não estavam conseguindo pegar nenhum peixe. Eles mudaram o barco de lugar no lago várias vezes. Jogaram as redes de um lado, depois de outro, depois mudaram de lugar de novo, jogaram as redes em todas as direções,
e nada de peixes. As horas foram passando e os pescadores seguiram a madrugada inteira jogando suas redes de um lado para o outro, sem conseguir pescar nem um peixinho sequer. Os pescadores estavam ficando preocupados, pois dependiam da pesca para levar o sustento para suas famílias. As horas foram passando e, por mais que se esforçassem, não conseguiam pescar nada. As redes voltavam sempre vazias. O que você acha que aconteceu naquela noite? Será que os peixes tiraram férias e foram nadar em outro lago? Vamos ver o que aconteceu. Quando amanheceu, os pescadores, exaustos, levaram seus barcos para a beira do lago e, inconsoláveis, lavavam suas redes em silêncio. Foi quando ouviram uma voz chamando: "Ei, pescadores, será que posso usar seu barco por alguns minutos?" Pedro levantou-se depressa para ver quem estava falando e viu que havia uma multidão perto dali, aguardando pelos ensinos de seu mestre, que disse: "Tem muita gente, está difícil conseguir que todos me ouçam. Pensei em subir no barco e você o afastar um pouco da margem, para que as pessoas possam me ouvir melhor. O que acha?" Prontamente Pedro o atendeu. Quando concluiu sua mensagem, o mestre voltou a Pedro e disse: "Vá para a parte mais funda do lago com seus amigos e joguem as redes." E Pedro respondeu: "Olha, mestre, já fomos lá. Na verdade, já fomos em todos os cantos desse lago. Jogamos as redes em todas as direções. Passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada." "Mas tudo bem, você está falando? Então nós vamos lá de novo." Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Pedro, Tiago e João entraram novamente em seu barco e foram até onde o mestre havia falado. Quando jogaram suas redes, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles mal conseguiam puxar as redes de volta. Tinha tanto peixe que quase afundaram o barco. Aqueles pescadores ficaram perplexos com o que estavam vendo, e Pedro correu para os pés daquele mestre, prostrou-se e disse: "Mestre, eu sou um homem pecador, não mereço tanta bondade." E foi nesse momento que o mestre se revelou: "Meu nome é Jesus. Não tenham medo. Quero fazer um convite a vocês. Venham comigo e vou transformar vocês em pescadores de homens." Imediatamente, Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, tornando-se seus discípulos. Que reviravolta surpreendente! Jesus é mesmo extraordinário, mas o convite que ele fez foi desafiador. Você teria aceitado o convite de Jesus se fosse um daqueles pescadores? Pois hoje ele faz o mesmo convite a você. Quer ser um discípulo de Jesus? Basta dizer sim e orar comigo assim: Jesus, eu quero hoje me tornar seu discípulo. E assim como Pedro, Tiago e João, aprender seus ensinos e me tornar parecido contigo. Amém! Que legal! Agora você pertence a Jesus e Ele vai estar o tempo todo ao seu lado.
Você sabia que agora pode colorir os desenhos do Grande Livro? Isso mesmo! Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra tudo o que precisa para aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você sabia que 3 homens fiéis a Deus foram jogados numa fornalha em chamas? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos do profeta Daniel, no Antigo Testamento, havia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor. Ele não conhecia ao Deus verdadeiro e, por isso, adorava a falsos deuses de sua cultura. Certo dia, o rei mandou construir uma enorme estátua de ouro. Depois de erguê-la na planície, convocou todas as autoridades da Babilônia para assistirem à dedicação daquela estátua. Quando as autoridades da Babilônia chegaram, viram a estátua que Nabucodonosor tinha mandado fazer e ficaram em pé diante dela. Nesse momento, um arauto do rei proclamou em alta voz: "Essa é a ordem dada a todas as pessoas de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta e da música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas." Em seguida, a trombeta e a música tocaram. Imediatamente, todos que estavam ali se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei mandou fazer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus que viviam ali, dizendo: "Ó rei, vive para sempre! O Senhor emitiu um decreto para que todos em Babilônia se prostrassem e adorassem a estátua que o Senhor ergueu assim que ouvissem o som da trombeta e da música. E que todo aquele que não obedecesse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas tem uns judeus que moram por aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te obedecem, ó rei. Eles não prestam culto a teus deuses e não adoram a imagem de ouro que o Senhor ergueu." O rei ficou furioso. Como alguém pode desobedecer ao rei da Babilônia? Isso é inadmissível. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Então o rei mandou chamar os 3. E assim que eles chegaram à presença do rei, ele perguntou: "É verdade que vocês não prestam culto a meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Se for isso mesmo, tudo bem. Estou disposto a perdoá-los se vocês se arrependerem e adorarem agora mesmo a minha estátua. Mas, se do contrário vocês não fizerem isso, terei de atirar vocês imediatamente na fornalha em chamas. E se isso acontecer, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos?" Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei assim: "Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, mesmo assim não prestaremos culto a seus deuses e nem nos prostraremos diante de sua imagem de ouro."
Nabucodonosor ficou tão furioso que seu semblante até mudou e, dominado pela raiva, mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E mandou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirassem eles na fornalha em chamas. A ordem do rei foi tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para serem atirados. E eles caíram dentro da fornalha em chamas. Logo depois, o rei olhou para a fornalha novamente e viu algo que seus olhos não podiam acreditar. Então perguntou a seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então ele exclamou: olhem, estou vendo 4 homens na fornalha. Eles estão desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com um filho dos deuses. O rei, sem poder acreditar, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Todas as autoridades da Babilônia e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e puderam comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, suas roupas não estavam queimadas e não tinha nem cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse a eles: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que qualquer homem que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será castigado, porque nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Uau! Deus é mesmo todo-poderoso! Ele age para um só objetivo: se revelar aos povos que ainda não o conhecem. Através da fidelidade de seus servos Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não desobedecer ao mandamento de Deus, mesmo diante do decreto do poderoso rei, Deus pôde se revelar a todas aquelas autoridades da Babilônia, inclusive a seu rei Nabucodonosor. Todos eles reconheceram que Deus é o único que poderia fazer aquele surpreendente milagre. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Você sabia que agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro? Isso mesmo! Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra tudo o que precisa para aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judéia e indo para Galileia. E nesse trajeto, precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus.
E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seria um tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana, que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: "Pode me dar um pouco de água?" E ela respondeu: "Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana?" E ele deu a ela uma resposta surpreendente: "Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água. Eu te daria água viva." Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: "O Senhor nem tem um balde para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás?" E Jesus explicou a ela assim: "Quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar." Aquela mulher ficou maravilhada com o que essa tal água viva poderia fazer. Então ela pediu a Jesus que desse a ela dessa água, porque ela não queria mais ter que voltar lá todos os dias para pegá-la. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu. E ela disse a Jesus: "Eu não tenho marido." E ele disse: "Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido." Ao que ela respondeu: "Vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus. Mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém." E Jesus respondeu: "Vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura." E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: "Tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós." E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: "Eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera." Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: "Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias?" E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: "Mestre, pare um pouco para comer." E ele respondeu: "Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita." Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo, você consegue ficar o dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver.
E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita? Será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali, e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus enquanto esteve aqui, entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Faraó se arrependeu de deixar o povo ir? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Depois das 10 pragas no Egito, o povo foi finalmente liberto para ir para a Terra Prometida. Um lugar fértil que Deus tinha preparado para eles desde Abraão. Se você ainda não assistiu a essas histórias, pegue o link delas aqui na descrição para assistir depois, ok? Assim, o povo seguiu viagem, sendo conduzido por Moisés e por Deus. E o Senhor teve o cuidado de os levar por um caminho mais longo, para que eles não passassem por um território que estava em guerra. Por isso, eles seguiram o caminho que leva ao Mar Vermelho. E Deus estava com seu povo em todo o tempo. Eles andavam constantemente pelo deserto, que é um lugar muito peculiar. Durante o dia, é muito calor, com o sol forte e sem sombras, porque lá não tem árvores, somente a areia. E durante a noite é muito frio, muito mesmo, daqueles de bater o queixo. E vocês sabem o que Deus fazia? Durante o dia, ele enviava uma coluna de nuvem que fazia sombra sobre o povo, aliviando o calor. E à noite, ele enviava uma coluna de fogo para iluminar a escuridão do deserto e também para aquecer o povo, que caminhava dia e noite em direção à Terra Prometida. Depois de já terem saído do Egito há alguns dias, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair e falou com os seus servos: onde eu estava com a cabeça para deixar os meus escravos saírem livres? Ele tinha esquecido de toda a destruição que as pragas haviam causado no Egito. E disse: vamos logo atrás deles. Não devem estar muito longe. Peguem os cavalos e carruagens e vamos agora mesmo. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história.
Quando os egípcios estavam quase alcançando os israelitas, eles os viram vindo em sua direção com carruagens e cavalos e ficaram com muito medo. E foram reclamar com Moisés, dizendo: será que você nos trouxe para o deserto para morrer? Seria melhor termos ficado no Egito, então. Melhor ser escravo do que morrer. Moisés também não estava entendendo por que aquilo tudo estava acontecendo. Então foi falar com Deus, que disse a ele assim: Moisés, siga em frente. Erga sua vara diante do mar, porque eu vou abrir as águas e vocês atravessarão por terra seca. Moisés então obedeceu ao Senhor e levantou sua vara diante do mar. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, formando 2 paredes de água. E o povo podia passar como o Senhor falou, em terra seca. Uau! Que grande livramento o Senhor deu ao seu povo! Mas tinha um problema. O caminho estava aberto no meio do mar. E logo atrás do povo vinham os egípcios com seus cavalos e carruagens. E agora? Mas Deus estava com seu povo. E conforme os egípcios avançavam mar adentro, o povo foi alcançando a outra margem do mar. E assim que todo o povo havia atravessado, Deus trouxe de volta toda a água do Mar Vermelho, fazendo com que os egípcios que perseguiam os israelitas se afogassem no meio do mar. Impressionante o agir de Deus! Ele é mesmo todo-poderoso. E mais uma vez, o povo viu o grande poder de Deus em seu favor. E depois disso, o povo seguiu de fato livre para sua jornada até a Terra Prometida. Mas as aventuras estavam só começando. Nessa viagem, muitas coisas surpreendentes aconteceram e você vai acompanhar cada uma delas aqui, no Grande Livro. Nos vemos na próxima história! É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!